Olá, doutora, que bom que você veio. Bem-vindo ao nosso Med Meeting de número 1, o primeiro do ano de 2023. Eu quero que você saiba que eu estou super feliz de você estar conosco aqui nessa conferência médica. Futuramente nós teremos, inclusive, convidados médicos que estarão aqui conosco também, compartilhando as suas experiências, as suas vivências e um pouco das estratégias que eles utilizam no seu dia a dia para conseguir atrair cada vez mais aquele cliente ou paciente diferenciado, oferecer um serviço cada vez mais qualificado e de alto nível, para que você consiga entender como que você pode atrair essas pessoas melhores para o seu atendimento e fazer, inclusive, aumentar os teus lucros, ok? Então, eu quero que você anote no chat aí agora qual o seu nome, de onde você veio, de onde que você fala com a gente aí, qual que é a sua área de atuação, para a gente entender mais ou menos quem está aqui agora. E se você está vendo esse vídeo em outro momento, escreva também nos comentários para a gente saber quem esteve presente aqui conosco, ok? Hoje nós vamos falar sobre o atendimento que faz dinheiro. E eu vou apresentar para vocês aqui 7 passos para você encantar os teus clientes ou os teus pacientes e conseguir fidelizar estes pacientes que pagam mais caro, os clientes ou os pacientes de alto ticket. Para você que não me conhece ainda, eu sou Celiane Gonçalves, eu já atuo na área de marketing em saúde desde 1991. Pode não parecer, mas eu já estou nesse mercado há mais de 30 anos e comecei trabalhando com propaganda médica, fazia visitação médica em hospitais, em consultório, realizava vendas, participava de processos licitatórios e desde cedo comecei então a desenvolver esse perfil mais empreendedor e percebi que muitos médicos tinham muita dificuldade de atrair pacientes para o seu consultório, especialmente pacientes mais diferenciados, pacientes mais qualificados que conseguissem pagar mais pelas suas consultas. E um dos motivos pelos quais eu percebia essa situação é que o médico ele não aprende isso na faculdade, né? Ele aprende na sua prática clínica como fazer um bom atendimento, mais a parte técnica. Porém, o aspecto comercial e administrativo da sua profissão, como fazer vendas e marketing, isso é um campo muito mais desconhecido e desafiador para a maioria dos profissionais. Então, hoje eu sou estrategista de médicos, sou também mentora e educadora financeira. Trabalhei com grandes endividados e isso me trouxe uma visão muito diferente até e me permitiu contribuir muito mais com a parte financeira também dos médicos dentro do meu negócio. Eu não trabalho há 30 anos dentro deste mercado com médicos, ajudando médicos a crescer. Não, eu trabalho desde 2006 ajudando os médicos através dos meus treinamentos, mentorias, através de consultorias, palestras e cursos. E comecei lá atrás, em 91, fazendo propaganda médica, mas já dentro desse mercado de vendas e marketing, mas eu trabalhava para uma empresa. E de 2006 para cá, ou seja, há 17 anos que eu levo aí a carreira solo, fazendo os meus próprios projetos, as minhas próprias estratégias e ajudando muito mais médicos dentro desse contexto. Esse trabalho, né, que iniciou lá em 2006, ele teve início não apenas com médicos, mas também com nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos, fonoaudiólogos. Diversos profissionais da área da saúde se interessaram em participar dos meus cursos de captação de clientes em consultório, empreendedorismo na área da saúde, marketing médico, e a partir daí eu comecei a ter contato com diferentes áreas, porém o meu foco nos últimos anos tem sido trabalhar mais voltado para a classe médica, apesar do meu trabalho ser também direcionado para qualquer outro profissional da saúde, né, como nutricionistas, fisioterapeutas, ou seja, aquele profissional que se identifica com esse conteúdo, seja sempre muito bem-vindo, porque aqui essas estratégias podem ser aplicadas em diferentes áreas. O Med Meeting é, na verdade, uma conferência médica que eu iniciei em 2017,
Depois de um tempo, eu fiquei sem realizar o Mad Meeting, trouxe vários convidados, inclusive, se vocês entrarem aqui no YouTube da Médicos de Sucesso, poderão ver diferentes médicos com os quais eu já fiz o Mad Meeting, como o Dr. Bruno Rossini, que é um otorrinolaringologista maravilhoso de São Paulo, inclusive é da ABOL, Associação Brasileira de Otorrinolaringologia. Também o Dr. Edson Ishihara, que é oftalmologista, mas que trabalha muito com educação financeira. A gente falou sobre educação financeira para médicos. Já trouxe um advogado, que é o Fernando Gama, que tem muita experiência dentro dessa área do marketing médico ético. Então, foi assim muito legal a live que a gente fez. Está disponível para vocês aqui no nosso canal. Tive a oportunidade também de conversar com o Dr. Edinaldo, que ele, na ocasião, era um dos diretores da Unimed, falou muito sobre a parte de gestão, foi simplesmente sensacional. E, em breve, nós teremos muitos convidados aqui, eu tenho certeza que você vai poder aproveitar bastante. A nossa ideia é que você, dentro do Mad Meeting, tenha uma jornada, ou seja, que você consiga percorrer alguns passos aqui para você conseguir transformar a sua prática médica e, com isso, alcançar mais sucesso financeiro, além daquele que você já deseja, ok? Ou o que você já deseja. E a nossa ideia é sempre fazer os encontros às quintas-feiras, sempre às 8 horas da noite, aqui no nosso canal do YouTube. Então, é uma jornada que a gente espera que você embarque nessa conosco e a gente vai sempre, assim, utilizar recursos, métodos, estratégias, inclusive, eventualmente, a gente vai compartilhar alguns materiais em PDF também, para que você possa ter um material de apoio e usar também no seu dia a dia. Então, nós vamos já começar aqui para o nosso primeiro passo, né? Para você conseguir ter um consultório mais lucrativo, para você conseguir encantar mais os seus pacientes e, com isso, fidelizá-los também. Esse primeiro passo é para você compreender o paciente de alto ticket. Quem é exatamente esse paciente de alto ticket? São aquelas pessoas que eles não necessariamente são pessoas ricas ou que têm muito dinheiro. Não. São aquelas pessoas que valorizam o seu trabalho. Obviamente, elas têm condições financeiras para pagar mais pelas suas consultas, elas valorizam um serviço de mais qualidade, um serviço superior. Então, aqui se enquadram pessoas de diferentes classes sociais. Você pode ter uma pessoa da classe A, da classe B, da classe C e até mesmo da classe D, se ela perceber que o teu trabalho tem valor para ela. Se ela entender que o serviço que ela está recebendo hoje de outros profissionais não está atendendo às suas necessidades, que não está resolvendo o seu problema ali. Então, não necessariamente esse paciente de alto ticket vai ser somente o paciente ou cliente da classe A ou da classe B. Isso é muito importante que você entenda. Então, essas pessoas, esse tipo de cliente que você precisa entender e até mesmo identificar aí no seu consultório, são aqueles que valorizam experiências e atendimentos mais personalizados. E eles gostam dessa disponibilidade mais elevada do profissional e eles também valorizam tratamentos de ponta. Então, não significa apenas que ele tem o dinheiro para pagar, mas ele quer algo em troca, sim. Você vai ter que se dedicar um pouco mais para você oferecer um serviço muito mais diferenciado e encantar este cliente ou esse paciente. Então, para você atrair esse tipo de cliente, ou talvez até você já tenha aí no seu consultório, na sua clínica ou no teu negócio, é crucial você entender as necessidades e desejos dessas pessoas. Os médicos de sucesso, os médicos que hoje estão se destacando no mercado, você pode observar. Esses profissionais, eles investem muito tempo e até mesmo muitos recursos para compreender quem são os clientes ou os pacientes que eles estão atendendo no seu dia a dia, ou aquele tipo de cliente que ele deseja atrair mais. Existem estudos que mostram a importância de você conhecer cada vez mais o paciente que você atende. E vamos combinar, no dia a dia,
a nossa prática como um paciente ou como um cliente high ticket que eu sou, gente, eu vejo que tem muito profissional que está bem despreparado para fazer esse tipo de atendimento, ok? Muitos médicos, até pelos quais eu já passei, eu diria para vocês assim, nos 2, 3 últimos anos, que estão muito despreparados. E olha que eu sou uma pessoa que eu procuro por profissionais de ponta, profissionais qualificados, e tive muita dificuldade ao longo desses anos aí. E eu quero até que você pense assim, né, quando você a questão de entender a necessidade, né? Quero que você imagine, por exemplo, quando você vai num restaurante, você não está só preocupado com uma boa comida. Você quer que aquela comida, ela não apenas sacie a tua fome, mas que tenha uma experiência diferenciada, que o ambiente seja legal, que você tenha um atendimento de garçons atenciosos, que você tenha um ambiente elegante, agradável, com cheiros ou aromas agradáveis também. Então, tudo isso a pessoa, quando vai no restaurante, ela observa, e da mesma maneira, o teu cliente ou o teu paciente, ele tem essas necessidades, ele vai observar todo o atendimento que você está fazendo. Então, ele não está apenas procurando ali um profissional que dê um diagnóstico certo para ele ou um tratamento, mas ele quer uma experiência completa com você. Ele realmente quer que você comece a observar além da pessoa, né? Além do que você está vendo ali na sua frente. Então, é essencial que você compreenda aí quem é esse tipo de cliente ou esse paciente e quais são os seus desejos e as suas necessidades. Vamos agora aqui para o nosso item 2, né? A nossa estratégia de número 2 aqui, personalizando o atendimento. Nessa questão da personalização, né, após você já compreender quem é o paciente que você está atendendo, a próxima etapa é você personalizar cada vez mais aquilo que você faz, porque hoje a gente está num período assim de muito toque vamos, muito atendimentos muito padronizados, sem diferenciação. E quem está interessado num atendimento mais diferenciado, ele quer realmente ser atendido com personalização. E essa personalização, ela pode acontecer de diversas maneiras. Desde você ter horários mais flexíveis, um acompanhamento mais personalizado que não seja somente aquele que você oferece ali no teu consultório ou na tua clínica. Ele está interessado num ambiente confortável, isso é ótimo, né? Uma comodidade, quem sabe aí para você fazer um atendimento online ou até mesmo um atendimento de final de semana. Então, tudo isso entra nesse aspecto da personalização. E a chave aqui é você fazer com que esse teu cliente ou esse teu paciente ele se sinta realmente muito especial e muito bem cuidado. Eu sou acompanhada por um cardiologista, faço atendimento online, né? Ele faz atendimento online comigo, porque ele é de São Paulo. E há pouco tempo, cerca acho que de 3 meses assim, a minha pressão aumentou bastante num dia. Estava 18/10, eu acho, não sei. E aí eu faço o controle regular, entrei em contato com ele para saber até se eu mudava a medicação ou não. E ele falou assim: Celiane, pode fazer esse uso aqui. Ele escreveu na hora pelo WhatsApp e falou assim: olha, eu te ligo mais tarde, eu só vou concluir os atendimentos aqui e eu telefono para você. Falei, nossa, que legal, né? Vai me ligar. E me ligou. Depois, assim, das 8 horas da noite, me telefonou, a gente conversou, passei assim como estava o meu histórico, ele me deu mais algumas orientações e eu fiquei encantada. Olha só, isso é encantamento. Esse médico, ele superou a minha expectativa neste momento e já em várias outras situações. E a gente percebe que tem muitos médicos ainda que têm receio de dar uma atenção mais diferenciada para o paciente pelo WhatsApp, porque acredita que o paciente vai ficar alugando. Tudo depende da maneira como você conduz. Então, nesse caso, pensa assim, você oferecer um diferencial ali
através do seu telefone ou até mesmo do WhatsApp, porque quem está do outro lado, quem está na condição de cliente ou de paciente, ele quer e ele sente essa necessidade, né, desse contato muito mais próximo. Então, essa foi a nossa estratégia número 2, para você personalizar o seu atendimento. E no passo 3 aqui, né, depois que você já personalizou o seu atendimento, é importantíssimo você estabelecer uma comunicação eficaz. E olha, gente, comunicação é uma coisa desafiadora para muita gente, hein? A gente percebe que não é apenas em casa que a gente muitas vezes tem dificuldade de se comunicar, até mesmo com diversos profissionais, isso também acontece. O que envolve essa comunicação eficaz? Envolve você ouvir atentamente o que a pessoa está te falando, não necessariamente só através das palavras, mas você conseguir ler até as entrelinhas, né? Ouvir atentamente essas preocupações que ele relata para você no seu dia a dia. Envolve você comunicar claramente o diagnóstico desse paciente, não só para ele, mas também para a sua família, como que vai se dar este atendimento, o que você está escrevendo para ele na bula não, na receita, né? As orientações que você faz por escrito, porque você é o médico, quem está do outro lado, o paciente, não tem o mesmo entendimento que você. Então, procure sim usar uma letra legível, uma orientação clara, especifique mais informações. E no dia a dia eu percebo que os médicos ainda são muito relutantes em fazer algumas observações na sua receita. Seja mais detalhista, não tenha medo. E muito cuidado com a sua caligrafia, porque a gente percebe que ainda tem muita caligrafia que nem a farmácia consegue distinguir. Esses dias, o meu marido ele foi para uma consulta e na hora, né, tudo bem, ele pegou a receita, chegou em casa, ele perguntou se eu conseguia ler a receita. Eu falei, não, eu não estou conseguindo entender nada, você vai ter que ir lá de novo. E olha, teve que ir de novo, porque nem na farmácia o pessoal conseguiu entender. Olha que complicado. Então, nessa questão de comunicação eficaz, é muito importante que você tenha muito cuidado também com os termos técnicos. Eu adoro assistir vídeo do YouTube de médicos, até para avaliar o trabalho que eles estão fazendo, acompanho alguns médicos, e eu percebo que aquele que tem uma linguagem mais simples, aquele que é mais claro, aquele que é mais detalhista, esse consegue se conectar muito mais facilmente do que aqueles outros que têm uma linguagem muito mais rebuscada, que ele acaba enfeitando mais a sua comunicação, ou ele não consegue sair daquele nível técnico para o qual ele foi preparado. Então, fique atento nisso, porque isso realmente é muito, muito importante. E aqui eu quero até citar, né, nessa questão da comunicação eficaz, que no período de pandemia eu levei o meu filho no médico e aí ele falou assim: mãe, você espera do lado de fora, você não precisa entrar. Hoje ele está com 18 anos, na época ele estava com 16. Falei, então tá, qualquer coisa você me chama. Olha, não deu 5 minutos, ele me chamou. Mãe, vem aqui, porque eu não estou conseguindo ouvir o que ele fala. Eu não consigo ouvir direito o que o médico está me falando. Gente, o meu filho não conseguia ouvir o que o médico falava. Quarta estratégia, foco na experiência do paciente. Isso é muito, muito, muito importante. O que inclui, então, esse foco na experiência do paciente? Você, como cliente ou paciente de alguns médicos, você observa, desde o momento em que você manda, por exemplo, uma mensagem pelo Instagram, pelo WhatsApp ou até mesmo pelo Google, né? Manda uma mensagem através do site, você observa esses detalhes. Tudo isso, gente, é experiência, tá certo? E quando ele entra em contato, ou ele se dirige até o seu consultório, ou ele telefonou, tudo isso conta. Ó, tudo isso são pontos de conexão e de experiência que o paciente está tendo. Então, leve em consideração todos esses aspectos. Quando ele está no seu consultório ou na sua clínica, um ambiente agradável, um consultório bonito, cafezinho, o banheiro limpo, o cheiro do ambiente, a decoração, a limpeza, tudo isso conta.
os barulhos, TV, o que está passando ali. Cuidado, muito cuidado com televisão, porque se você coloca em jornal, gente, pelo amor de Deus, eu acho péssimo quem tem televisão ligada numa Rede Globo, num qualquer outro tipo de jornal, porque a pessoa ela está ali, muitas vezes, angustiada, ela não sabe o que vai acontecer, e aí ela está vendo só tragédia na TV. Não faça isso. Coloque música ambiente ou coloque algo que passe alguma propaganda, algum vídeo seu. Valorize o seu trabalho. Não é para ficar divulgando coisas de televisão, ok? Então você tem aí um arsenal de recursos em mãos que provavelmente você não está sabendo usar. E tudo conta, tudo é experiência. É muito legal essa questão da experiência, porque tem um estudo que se chama Patient Experience and Hospital Profitability. Is there a link? O que ele fala aqui, né? Falando da experiência do paciente na lucratividade do hospital. Será que existe uma conexão? Existe. O estudo mostra que existe uma ligação entre a experiência do paciente e a rentabilidade de um hospital. E a mesma coisa pode acontecer no seu consultório, na sua clínica, no seu atendimento online. Porque se a experiência não for boa, isso vai refletir na sua lucratividade. Então, isso aqui reforça cada vez mais aquela ideia de que uma experiência positiva que você está passando, né, pode trazer muitos benefícios, não só para o paciente, mas principalmente benefícios financeiros. Porque quanto mais você conseguir encantar essa pessoa, deixar ela com uma experiência super positiva, ela vai fazer propaganda de boca positiva para você e, com isso também, você aumenta a sua margem de lucro, ok? Então, veja aí, analise como que você está tratando os seus pacientes, que tipo de experiência você está oferecendo para ele todos os dias, ou para eles, né? Vamos agora para a nossa quinta estratégia. Aproveitamento máximo das redes sociais. Eu amo essa parte aqui. Olha que interessante, né? Você precisa entender que as redes sociais, elas devem ser usadas para você vender os seus serviços, não para você ficar passeando lá e ver o que os outros profissionais estão fazendo. Se você só usa as redes sociais como uma forma de entretenimento, para você ver o que está acontecendo, cara, não vale a pena, saia. A ideia é que você esteja ali para você divulgar o que você faz. Porque se você só está se entretendo, você está perdendo um tempo valiosíssimo da sua prática clínica. Então, procure maximizar a sua presença nas redes sociais para que ela consiga aumentar a tua visibilidade, reforçar o seu posicionamento, estabelecer a tua autoridade como um médico, como um outro profissional da área da saúde e ainda fazer com que os pacientes sejam atraídos pelo valor que você está compartilhando com eles, ok? Então, dentro da internet, dentro das redes sociais, o teu negócio, o seu consultório, a tua clínica, o seu nome, ele ganha muita força. Porque a internet é um universo sensacional para a gente se estabelecer, mas ela precisa ser usada de maneira estratégica e com sabedoria, ok? Então, na internet, o teu negócio ganha força, ganha muita força, você reforça o teu posicionamento e você consegue crescer muito mais rapidamente se você faz uso de maneira estratégica. E você pode até perguntar, mas Celiane, qual rede social, então, que eu devo usar? Foque sempre naquela onde estão os teus principais clientes ou os teus principais pacientes, seja no Instagram, no Facebook, no TikTok, no YouTube. Então, veja por onde circulam, veja por onde circula a maior parte dos teus clientes ou dos teus pacientes e finque seu pé ali naquela rede social. E você pode ter uma ou duas, você deve experimentar outras redes também. Mas se você hoje não tem tempo, foque naquela que você tem um potencial maior de atrair essas pessoas para você e fazer o teu negócio crescer, ok? Isso é muito, muito importante. Vamos então aqui para a nossa sexta estratégia, que é oferecer serviços personalizados e diferenciados. Então, depois de você perceber que você precisa estar presente ali nas redes sociais, né?
você sempre, sempre tem que procurar personalizar ao máximo o teu trabalho. Precisa ir além daquele atendimento médico convencional, aquele que a gente fala assim, fez o arroz com feijão. Sabe como é que funciona? Aquele médico que atende todo mundo igual, que é mais um? Eu confesso, eu estou assim excluindo esses médicos mais um da nossa relação de médicos aqui para nossa casa, porque se ele faz um trabalho que não tem diferenciação e que enxerga a gente só como mais um também, para mim não me serve. Eu quero aquele que faz realmente a diferença no mercado, que pode me proporcionar não apenas um diagnóstico correto, um tratamento que funcione muito melhor, mas uma experiência única, um tratamento diferenciado e personalizado. O que implica em você oferecer esse serviço personalizado? Como que eu posso, Celiane, me diferenciar? Você pode estar perguntando aí. Algumas situações são muito simples e nem sempre elas são realizadas. Por exemplo, ter um horário de consulta mais flexível. Sabe esse negócio que durante muito tempo a gente observou, né? Eu já lá no início da minha carreira já falei, vamos lotar a agenda, né? Trabalhava para divulgar assim o trabalho que eu fazia na ocasião, para ajudar o médico a lotar a agenda dele. Mas lotar a agenda é um problema, porque se eu sou um cliente que eu tenho uma necessidade de atendimento e o médico está sempre com a agenda lotada, como já aconteceu, eu vazo, eu procuro um outro. Então, procure assim selecionar cada vez melhor os teus clientes para você ter um número de clientes ou de pacientes que não seja tão grande, que seja um número um pouco menor até, mas que você consiga cobrar mais e ter um trabalho mais diferenciado. E com isso você vai ter, inclusive, um aumento da sua lucratividade. Então, isso inclui não apenas horários de consultas flexíveis, inclui você ter mais tempo com o teu cliente ou com o teu paciente no consultório. Então, uma consulta muito mais longa, né? Além daquele tempo de 40 minutos, 50, fique pelo menos 1 hora. Eu adoro quando eu sou atendida neste período, que eu entendo que tem que ser um período mínimo para eu ser atendida, de 1 hora. Por quê? Primeiro, eu estou pagando por aquele tempo de consulta. E com esse tempo de 1 hora e pouquinho, o médico tem muito mais oportunidade de fazer uma consulta mais bacana, mais completa, de tirar mais dúvidas, de me esclarecer muito mais coisas, de inclusive me dar uma pequena aula daquele tema que eu estou envolvida ali com ele, ok? Então pense nisso, porque eu vejo que hoje muitos profissionais aproveitam muito pouco o seu tempo, poderia aproveitar muito mais, porque o paciente ou cliente, quando sai dali, ele fala, putz, foi sensacional essa consulta. Nossa, esse médico é maravilhoso, esse médico é incrível. E assim que eu saio a cada vez que eu me consulto com o meu cardiologista, ele explora super bem o nosso horário de consulta. Então, seja acessível, né? Tenha esse tempo um pouco mais longo com o seu cliente ou com o teu paciente e seja também uma pessoa acessível. O que significa isso? Eu falei aqui que há uns 3 meses atrás a minha pressão subiu, eu entrei em contato com ele se mostrou prontamente acessível para me ajudar. Né? Ele não colocou nenhum fator impediente de que, não, fala com a minha secretária, liga amanhã que a gente faz uma consulta. Não, foi assim, não vou dizer que foi automático, mas foi assim que ele viu a mensagem, pôde responder, ele respondeu, conversou comigo e depois telefonou. Gente, esse acesso direto ao médico, ele é fundamental. Não só ao médico, mas ao psicólogo, ao fisioterapeuta, ao nutricionista. A gente não pode ficar se fazendo de pessoa difícil, ok? E também eu vejo que você tem uma possibilidade de fazer um trabalho mais personalizado, mais diferenciado, quando o paciente viaja, por exemplo, eu estou viajando, eu não posso ir na consulta, mas será que o doutor não pode fazer um atendimento online? Olha, hoje qualquer profissional precisa aprender a fazer um atendimento online, porque emergências acontecem, dependendo da tua especialidade, isso é algo muito comum e você tem que ter essa disponibilidade para o cliente, ok? Então, quanto mais personalizado for, maior a adesão desse cliente ao tratamento. Você concorda com isso? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber se isso tudo que está sendo falado para você está fazendo sentido. Então, vamos lá para o nosso último
ponto aqui, a nossa última estratégia, que é criar uma experiência memorável para o seu cliente ou para o seu paciente. Aquela experiência assim, uau, né? Você tem que tornar cada momento, cada interação, cada contato que você tiver com esse cliente ou com esse paciente, uma experiência que seja incrível para ele, tá? Cada encontro, a cada consulta, ele tem que se sentir maravilhado com esse contato. A experiência para ele tem que ser muito legal a cada visita. E isso inclui a maneira com que você cumprimenta, que você olha nos olhos, que você realmente o conduz até a sala, né? Que não é simplesmente a secretária que vai lá e chama e você atende. Você pode ir lá receber o paciente. Eu acho isso tão bacana, tão educado, né? Quando o médico vem, Celiane, por favor, vamos lá. Eu acho isso sensacional. Você vai do lado do paciente. E aqui eu quero fazer uma observação também, né? Nessa questão de você conduzir o cliente ou paciente até a sala, do olhar nos olhos, estar atento a tudo, todos os movimentos, né? Sorrir nas horas certas, ser simpático, porque tem médico que é tão secão, não necessariamente vai ser um mau médico por causa disso, não é. Mas quando a gente se mostra assim, um pouco mais simpático, isso aumenta o grau de conexão. E com isso também aumenta a fidelidade do teu cliente ou do paciente. E claro, quanto mais conexão você tiver, mais ele vai gostar de você, vai se interessar por você e vai querer voltar à tua consulta. E quando a gente fala nessa questão da experiência, né? Lembre-se que a cada momento, a cada consulta, isso tem que acontecer, porque é assim que a gente constrói um atendimento recorrente. Ele vem na primeira consulta, gostou, saiu maravilhado, legal. Ele vai voltar se ele acreditar que tudo aquilo fez sentido para ele. Vem na segunda consulta, poxa, mais uma experiência sensacional. Ele vai voltar à terceira, ele vai voltar à quarta. É isso que a gente fala de atendimento recorrente. Ele não é simplesmente um cliente ou um paciente de uma primeira consulta. Ele se torna cliente de novo, de novo e de novo. E é nessa recorrência, nesses retornos frequentes que ele vai gerar mais lucro para você. Não é apenas na primeira consulta. A recorrência é que vai aumentar a sua lucratividade. Então, pense nisso. Se você quer realmente ter um consultório muito mais lucrativo, se você quer um público cada vez mais diferenciado, clientes da classe A, classe B, que valorizam mais o seu trabalho, você precisa levar em consideração todas essas estratégias que foram apresentadas aqui para você. Então, eu quero me despedir por aqui, mas antes eu gostaria que você deixasse aí o seu like, que você comentasse o que você achou desse nosso primeiro Mad Meeting, que você também coloque aí as tuas sugestões para novos temas e a gente vai se encontrar, então, na próxima quinta-feira, ok? Eu me despeço por aqui, desejando muito mais sucesso para você e um ótimo e maravilhoso trabalho com pacientes ou clientes que possam pagar cada vez mais pelas suas consultas, pelos seus produtos e serviços. Um beijo no coração. Até mais.